Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é o número 13 da natureza divina, a Gênesis capítulo 2. A questão de número 8. Então, nós ainda temos o que comentar a respeito, né? A respeito das matérias em si, quando terminamos o vídeo anterior tratando a respeito desse assunto. Então, por exemplo, o aluno de medicina, ele se interessa por matérias a respeito de medicina. Vamos pensar da seguinte forma: um aluno, ele se matricula só para uma análise, né? Você sabe que isso é impossível, mas só para análise. Isso é só para a gente analisar. O aluno, ele se matricula em 5 faculdades diferentes, né? Aí vamos pensar assim, numa faculdade só de medicina, numa faculdade só de astronomia, numa faculdade que ministra 5 cursos, né? Astronomia, química, física, biologia ou mineralogia e também medicina. Você percebe que ele vai estudar uma matéria por dia, né? Uma matéria por dia. Então ele vai ter que estudar 5 matérias por semana, uma a cada dia. Você acha que esse aluno tem possibilidade, tem capacidade ou possibilidade? Você acha que esse aluno tem possibilidade de, no final dos cursos, você acha que ele tem possibilidade de passar em alguns desses cursos? É óbvio que não. Porque, na verdade, ele não consegue estudar nenhum, devido à nossa capacidade evolutiva. Então, nós temos que fixar a mente só em medicina. Depois que se forma, depois de 6 anos, se a pessoa quiser fazer astronomia, ele vai fixar a mente só em astronomia. Mais lá 5, 6 anos. Se ele quiser depois fazer mineralogia, mais 5, 6 anos mineralogia. Porque os 5 de uma vez ele não consegue fazer, devido ao nível evolutivo nosso. Não consegue. E aqueles que, porventura, se conseguir, eles são tidos como gênios, que praticamente já reencarnaram, trazendo, né, no seu eu, praticamente todas essas matérias praticamente prontas. Aqui a única necessidade dele é transferindo elas para as provas e depois deixando na apreciação dos professores, dos reitores, né? Apreciação. Então vem lá o resultado, passou em 5 faculdades diferentes. Olha só para você ver. Mas isso não acontece. Se já aconteceu, está escondido, né? E
isso já aconteceu também, isso aconteceu com os gênios. Agora, eu acredito que mesmo os gênios, eles optaram por uma só matéria, do princípio ao fim da vida física deles. Essa colocação nossa parece ser assim, sem sentido. Mas o que nós estamos querendo dizer? Não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. O homem. Mas se você opta apenas pela medicina, você consegue, pelo menos aqui na matéria, você consegue sondar a natureza divina que corresponde à medicina em todos os sentidos. Agora imagine um médico que possui conhecimento não só da fisiologia, da biologia física e também da medicina espiritual, que trata o perispírito, o espírito, que tem ele conhecimento das leis de causa e de efeito, de ação e reação, o médico que conhece a pré-existência da alma, a imortalidade da alma, o médico que tem conhecimento da reencarnação, porque existe sim. Tem muitos seres estudiosos no Brasil e no mundo, principalmente nessas áreas. Então, esses conseguem, pelo menos na área da medicina, eles conseguem sondar a natureza íntima de Deus, na medicina, mas limitado. Porque ilimitado é Deus. Ilimitado é Deus. Agora, limitado. Por que o limitado? Porque ele optou apenas por sondar a natureza íntima de Deus na medicina. Enquanto o ser, para sondar a natureza íntima de Deus, ele tem que abraçar todas as ciências que existem na Terra. Todas as ciências. E, além disso, não só as ciências que tendem para o lado da matéria física, quanto para o lado da parte espiritual. E outra coisa, não só todas as ciências, todas as filosofias, todas as religiões. Vamos dizer assim que ele tem que ser, vamos pensar, um onipotente, né? Que é aquele que possui o poder total, absoluto, infinito, né? De todas as coisas. E você acha que existe homem na Terra que pode bater no peito e dizer: eu possuo conhecimento total, absoluto, infinito, porque eu sou onipotente. Eu sou onipotente. Por isso, não existe homem nenhum no corpo físico onipotente, com poder total,
absoluto, infinito e único aqui na Terra. Como não existe homem aqui na Terra conhecedor de todas as ciências, filosofia e religião, ou pelo menos assim, 50% de todas as ciências. Eu tenho conhecimento de 50% de todas as ciências, eu tenho conhecimento de todas as filosofias e de todas as religiões, 50% aqui na Terra. Isso seria sondar a natureza íntima de Deus aqui na Terra. Então você já percebe que esse ser onipotente, né, que é detentor do poder total, absoluto, infinito, único, aqui na Terra, não existe. Ah, mas a pessoa ali, ele entende tudo de medicina. Tudo não. Limitado. Ele não conhece tudo, não. Ninguém conhece tudo. Eu vou te dizer uma coisa. Nem Jesus conhece tudo. Nem no nível em que ele se encontra. Nem o professor Iber Barçanufo, nem o Dr. Bezerra de Menezes. Ninguém conhece tudo. Vamos reformular isso. Ninguém é onipotente. Apenas Deus, onipotente. O poder total, absoluto, infinito e único. Mas existe aqueles seres, como já dissemos, igual João o Evangelista, Francisco de Assis, né? Eu não vou citar mais nomes, não, vou ficar só no Francisco de Assis mesmo, que, vamos dizer, não era onipotente, mas ele sondava, de acordo com o nível dele, ele conseguia sondar, assim, um pouquinho da natureza, né, íntima de Deus aqui na Terra. É obstruído ele pelo corpo físico, obstruído pela desigualdade evolutiva e por várias outras influências que o ser enfrenta aqui na Terra. Então, por aí você percebe que, de fato, existe aqueles que conseguem se compenetrar, né, a natureza íntima de Deus, mas limitado e não ilimitado. Eu, por exemplo, vamos pensar por esse lado, eu consigo falar com Deus, eu consigo ver Deus, eu consigo sentir Deus, eu consigo ouvir Deus, mas de acordo com a minha evolução. Então eu entro lá no meio da mata e eu ouço o barulho do vento que bate nas folhas das árvores. Isso é Deus. Eu consigo escutar o som dos grilos, dos insetos todos, que para mim tudo aquilo ali é uma sinfonia. Ali eu estou compenetrado à natureza íntima de Deus. Veja bem, eu ouço o canto dos pássaros, eu fico minutos parados ouvindo o canto dos pássaros. Eu observo uma flor, eu converso com a flor, eu beijo uma flor, sabe? Eu vejo uma goiaba assim, no pé de goiaba assim, podre. Eu vou lá, eu abro aquela goiaba e eu vejo que lá dentro tem algumas larvinhas se alimentando da goiaba.
Então, para mim, aquela goiaba não está podre, aquela goiaba está servindo de alimento àquelas larvinhas, que também aquelas larvinhas é obra de Deus. Deus está ali naquelas larvinhas. Elas estão se alimentando ali daquela goiaba, da manga. Você entendeu? Então eu consigo ver Deus nas pedras, né? No mineral, no vegetal, no animal. Eu acaricio os animais com um sentimento diferente das outras pessoas. As pessoas às vezes acariciam o animal assim com um excesso de amor, né? Que se aquele animal morrer, a pessoa morre também. Eu não. Por quê que eu acaricio aqueles animais? E se o animal morrer amanhã, para mim tanto faz. Porque eu sei que o animal não morreu. Eu sei que o pássaro não morreu. Porque tudo que é obra do Criador não morre, evolui. Então, mesmo na natureza de Deus, nada acontece por um acaso. Escreva isso aí. Mesmo na natureza de Deus, nada acontece por um acaso, porque tudo encontra-se em processo de evolução. É assim que eu vejo. Então eu não sofro. Quando um gatinho morre, quando um cachorrinho morre, eu não sofro. Porque eu sei que ele continua o seu ciclo evolutivo. Eu sei que ele continua vivo. Eu sei que nem o corpinho dele não morreu. Você entendeu? Então, é o olho da alma, ou o olhar, os olhos da alma, que consegue compenetrar. A pessoa pega, me diz assim, olha que árvore verde mais linda. Eu respeito. Porque a pessoa, ela consegue entender que a árvore é verde. Mas se você parar, a árvore não é verde. Existem milhões de tonalidades de verde. Existem folhas viradas, folhas na sombra, que é uma outra tonalidade, folha verde na luz do sol. Então, existe milhões de verde numa árvore. Um número inimaginável de galhos. Eu observo tudo isso. O tronco, centenas de cores no tronco da árvore, centenas de insetos, né, subindo aquela árvore. Eu observo todos os insetos ali. Já aconteceu de eu usar até uma lupa para me ficar ali observando os insetos na área do microcosmo, os micros. Eu ali com a lupa olhando. Então as pessoas às vezes, nossa, essa laranja apodreceu, essa manga apodreceu, essa banana apodreceu. Será que realmente ela apodreceu? Ela não apodreceu. Ela se transformou num alimento para o microcosmo, que as pessoas não param para perceber que ali existe uma colônia de seres em processo de evolução se alimentando. Porque eu já coloquei lupa sobre manga podre, vou usar o termo, banana, laranja podre, e eu não consegui ver ali, a não ser colônias de micróbios, vamos dizer assim, de vermes,
bactérias. Então a laranja não apodreceu. Acontece que uma colônia se apoderou-se daquele alimento, ela também precisa evoluir. Aquele ciclo, ela precisa evoluir. Então, por exemplo, você precisa de 70 anos, 80 anos para viver no corpo físico, não é? Então, aquela colônia, ela precisa apenas daquele período o qual aquela laranja que a gente considera podre possa sustentar aquela colônia. Depois que eles, durante aquele período que aquela colônia se sustenta ali, se esvai as energias todas e aqueles seres retornam ao cosmo e os arquitetos siderais se encarregam novamente de agrupá-los em outros alimentos. Porque ali há o princípio, ali há a essência divina. Então não existe laranja podre. Não existe goiaba podre. Isso é tudo conceito errôneo. São tudo conceito assim de pessoas que não têm conhecimento, mas que a gente respeita. Então olha só para você ver o olhar que nós temos que ter. O olhar. Então eu peço para você assim, me diga, olhe nesse campo de futebol e me diga qual a cor desse campo, desse gramado. Você me diz assim, verde. Você, de certa forma, está certo, que é o nível teu de evolução. Mas eu não consigo ver só verde, eu não consigo ver verde exclusivamente. Eu vejo milhões de tonalidades de verde, uma vez que as folhinhas ali da grama, todas uma virada para um lado, outro para o outro, tal e tal e tal e tal e tal, e outra. E os micróbios que existem ali, as bactérias naquele gramado, os insetos. Se você coloca ali um microscópio ali, vamos pensar assim, num metro quadrado de grama, existe mais micróbios, mais bactéria em relação a número do que os habitantes que existem na face da Terra hoje, que praticamente quase 8 bilhões de seres. Num metro quadrado de grama. Eu não acredito. Mas é porque as pessoas não estudam isso e não partem para essas análises. Então, por isso que não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Porque ele não tem essa visão. Ele não tem essa percepção. E outra, sondar a natureza íntima de Deus, nós estamos aqui falando da parte material. E a parte espiritual, que no ambiente em que você se encontra, quantas dimensões existe? Por exemplo, olhe à sua volta. Você é capaz de enxergar quantas dimensões além da dimensão física? Agora, por incrível que pareça, todas as dimensões, elas são constituídas de uma só matéria. A única diferença é as energias e os fluidos e o nível evolutivo dos seres que reside naquelas dimensões. Por exemplo,
Tua mãe, teu avô, tua avó, pode estar aí do teu lado, você está conseguindo ver eles? Eles se encontram numa outra dimensão, diferente da tua. Mas quem é que está preocupado com essas questões? Então, se as pessoas parassem para analisar, se as pessoas refletissem, mas a gente respeita, porque a gente entende essa questão da evolução. Os meus olhos, eu confesso a você, que os meus olhos, não só os olhos da minha alma, como também os meus olhos físicos, com eles eu consigo ver muitas coisas divinas. Por isso eu tenho aquele hábito de dizer, eu não vejo com os olhos da matéria, eu vejo com os olhos da alma. A pessoa passa próxima a mim, então eu vejo a pessoa, mas não com os olhos da matéria, e sim com os olhos da alma. Eu vejo com os olhos da matéria, mas o registro é os olhos da alma, que é onde eu tenho aquele sentimento de compaixão, de amor, de carinho pelas pessoas. Vamos para o próximo vídeo.